Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Roda a vinheta. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que esteja tudo bem. Se estiver tudo bem, já vai deixando seu like. Se não estiver nada bem, deixa aqui nos comentários pra gente estar te dando uma palavrinha de força. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações de vídeos novos que saírem aqui no canal. Beleza? Então vamos pro vídeo. Então, galera, o vídeo de hoje é um vídeo pra gente meio que se conhecer melhor. No caso, pra vocês me conhecerem melhor. No vídeo de hoje eu vou contar a minha história pra vocês, porque eu sempre solto aqui por cima que a minha mãe adotiva e tal, meu irmão adotivo, e aí sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, aquela dúvida, aquela coisinha, né? Então hoje eu vim explicar pra vocês mais ou menos a minha história de vida, minha pequena história de vida, porque eu só tenho 19 anos, nem aconteceu tanta coisa assim na minha vida, né? Mas eu vou contar porque, pra gente, né, pra vocês saberem um pouco mais da minha vida, porque eu sei que o povo que me segue, que assiste meus vídeos é fofoqueiro. Então, vamos lá. A minha história começa no dia 22... Não, brincadeira. A minha história começa no dia em que minha mãe e meu pai se conheceram. Por que começa nesse período aí? Porque a minha mãe e meu pai, eles não tiveram... Não foi uma história linda de amor. Ai, ele foi e pediu a mão dela para os pais dela. E aí, eles se apaixonaram e tiveram vários filhinhos. Não teve isso, não rolou isso, entendeu? A minha mãe estava numa festa, meu pai estava na mesma festa. Os dois se conheceram, se acharam atraentes, foram para um cantinho, pá. Rolou, aconteceu, 9 meses, tá aqui o resultado. Essa é a minha história, tá bom? Beijo, até o próximo... Não. E aí, enfim, na primeira ficada deles, a minha mãe engravidou. Assim que a minha mãe engravidou, ela já entrou em contato com meu pai, mas meu pai, ele era pescador. Às vezes ainda é, né? Dependendo do momento. E aí, meu pai tava no mar, quando a minha mãe descobriu a gravidez dela. E ela entrou em contato com a casa do meu pai. E a minha avó atendeu o telefone e tal, a minha mãe falou que precisava conversar urgente com ele, não contou sobre o que era, mas a minha mãe, pelo que minha avó dizia, né, minha mãe ligava várias vezes por semana, praticamente todo santo dia ela ligava pra ter notícia dele, pra conseguir conversar com ele esse assunto tão misterioso que ninguém sabia o que era. Até que no final, meu pai finalmente estava em terra pra minha mãe conseguir entrar em contato com ele, e ela contou pra ele: colega, então, tô grávida. Só que não foi toda essa felicidade, toda essa emoção, né? Porque ninguém fica feliz por engravidar de um desconhecido. Mas, enfim. E aí meu pai descobriu, e minha família toda descobriu, e todo mundo ficou feliz, uhul, criança, tal. E aí, nasceu eu. Bem coisinha mais linda, pretinha, coisa fofa, coisa querida. E aí, o que acontece? Antes de mim, a minha mãe já tinha 4 filhos, e a minha mãe... Obviamente ela era mãe solteira, né? Porque ficou com meu pai. Mas a minha mãe não tinha nenhuma ajuda dos pais dos meus irmãos em questão a dinheiro nem nada. Ela se virava sozinha, trabalhava fora. E fora o detalhe que tinha mais o meu irmão, que é 1 ano mais velho que eu, né? Então ele já deveria ter 1 ano ali, ou se não tava quase completando 1 aninho. Não, ele já tinha 1 ano. Se ele é de agosto, obviamente ele já tinha 1 ano. E... aí, a minha mãe não tinha condições de me criar, porque ela já tinha meus 4 irmãos pra criar e mais uma criança de 1 ano, né, que é complicado. E aí, a minha mãe entrou em um acordo com a irmã do meu pai, que esse é o detalhe da história pra vocês entenderem o contexto de mãe adotiva. A minha mãe entrou em contato com a irmã do meu pai, que sempre quis ter uma filha menina, porém só teve 2 meninos e ela não tava mais querendo tentar e tudo mais. Inclusive o marido dela já tinha feito a vasectomia e etc, né? E aí ela entrou em contato com ela e falou: então, Kátia, o negócio é o seguinte, eu não tenho condições de cuidar de mais uma criança, porque se eu ficar em casa cuidando da Nádia, eu não tenho como trabalhar e eu não tenho como sustentar meus outros 4 filhos. E aí a minha mãe pegou e simplesmente... Minha mãe, meu Deus do céu, ficar falando minha mãe, não vão entender nada no final da história. E aí a minha tia, vou falar assim pra vocês entenderem. E aí a minha tia pegou e falou assim: então, Cleide, a gente pode fazer o quê? Eu posso criar ela até um certo período, até conseguir... né, ter uma questão financeira melhor aí, pra poder pegar a Nádia de volta e ela volta a morar contigo normal. E aí, assim, com 6 meses eu fui morar com a minha mãe adotiva e morei com ela até os 8 anos de idade. Nesse período que eu morei com ela, eu nunca deixei de ver minha mãe, eu nunca deixei de ir na casa da minha mãe, nunca deixei de ver os meus irmãos e nem nada, tá? Então, tipo assim, até que
a minha mãe engravidou do meu irmão mais novo e tudo mais. Acompanhei um bom tempo, assim, dessa gravidez dela, o crescimento dele e tudo. Então eu morei com a minha tia dos 6 meses até os 8 anos, mas em nenhum momento eu me afastei da minha mãe e nunca rolou nenhum problema, nenhum tipo de briga por conta disso. Ah, Nádia, por que você deixa de morar com a sua mãe adotiva? Então, isso é um outro detalhe que daí a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Mas enfim, aconteceu umas coisas aí e simplesmente voltei a morar com a minha mãe biológica. Nisso, a minha mãe biológica já tinha um irmão mais novo, já era casada, já tinha uma vida mais estabilizada, vamos dizer assim, mais do que era antes, né? E aí eu fui morar com ela e ficou tudo certo até então. Aí eu fiquei um tempo ainda sumida da casa da minha família por parte de pai. Mas também nunca deixei de entrar em contato com a minha mãe adotiva. No caso, com a minha tia, né? Independente se eu morei com uma ou se eu morei com outra, nunca deixei de me comunicar com ambas, tá? Até que chegou 2018 e a gente foi morar num bairro mais próximo à casa da minha família por parte de pai. E aí eu voltei a ver eles realmente, porque eu não deixava de entrar em contato, mas a gente também não se via com muita frequência, né? E aí em 2018 a gente voltou a se ver com mais frequência. Daí eu vi a minha avó. A minha avó já tava com o começo de Alzheimer. Inclusive ela já tava casada com a peste que roubava ela. Mas enfim, ela já tava com o começo do Alzheimer, mas ainda não era tão, sabe, tão evidente. Porém ela já tava ali, sabe? Já dava uns sintomas assim de esquecimento e tudo mais. Mas a gente sempre achava que era por conta da idade, né? Mas aí depois, com o tempo, a gente foi descobrindo que era realmente Alzheimer e que a coisa era bem mais séria, tá? E aí, em 2019, aconteceu uma das piores coisas da minha vida, que foi o falecimento da minha mãe, que foi bem no começo de 2019, ali em março. Inclusive, já tem 5 anos. Inclusive, mês passado fez 5 anos do falecimento da minha mãe. E assim que minha mãe faleceu, a gente foi naquela coisa, e agora vamos fazer o quê? Porque tinha eu, o Natan e o Davi. O Davi tinha o pai dele, que, né, já morava com a gente e tudo mais, então o Davi com certeza ficou com o pai dele. E a preocupação era eu e o meu irmão. O que vamos fazer com Natan e Nádia? E aí, simplesmente, a minha irmã pegou e falou, cara, eu fico. Porque a minha outra irmã do Rio de Janeiro, ela tava levantando a casa dela, ela tava passando por várias questões de reforma que acaba que não ia, né, facilitar muito nisso aqui, se ela tivesse que levar mais nós dois ainda pro Rio de Janeiro. O meu irmão mais velho, ele já tinha 3 filhos. E a minha tia também tinha filho pra caramba, tem filho pra caramba também, não ia dar pra ela ficar com a gente. E até que chegamos à conclusão de vamos pra Rio do Sul com a Eduarda. Pra quem não sabe, Rio do Sul fica aqui em Santa Catarina, tá? Que eu não sabia que Rio do Sul ficava em Santa Catarina. Mas enfim. E aí fomos pra Rio do Sul morar com a Eduarda. Moramos com a minha irmã por 1 ano. Moramos com ela por 1 ano. E aí eu voltei de Rio do Sul em 2000... Voltei de Rio do Sul no final de 2019, ali quase 2020, voltei de Rio do Sul. Fiquei por um tempo, né, morando com a minha irmã, aí um tempinho passava na casa da minha tia, o outro tempinho voltava pra minha irmã, depois ficava nesse vai e vem, porque, sei lá, gente, simplesmente eu e a minha irmã, a gente, nossa, somos ótimas irmãs, mas ela lá e eu aqui. E a gente morando junto, sei lá, não dava muito certo. Pelo menos pra mim não dá muito certo, né? Mas não significa que a gente tenha algum problema uma com a outra. É só porque, sei lá, eu acho que é coisa de irmão mesmo. E aí fui finalmente em 2020, no meio de 2020, eu acho. Ou, na verdade, ali onde começou a pandemia de 2020, eu vim fazer uma visita pro meu pai. E nisso que eu vim fazer uma visita pra ele, logo depois já veio à tona a pandemia. Tipo, do nada tudo começou a fechar. Já tava sendo comentado, né, a pandemia e tal. Só que do nada, tipo, veio muito à tona e tudo começou a fechar e as aulas pararam e tudo mais. E quando falaram assim, as aulas pararam, eu falei, ótimo, não vou voltar pra casa. E aí me furnei na casa do meu pai. Gente, isso é errado, tá? Não façam isso. Não fujam da casa dos responsáveis de vocês, tá? Só pra avisar. Eu que sou uma pessoa totalmente descabeçada, mas não façam isso. E aí eu simplesmente peguei e fui morar na casa do meu pai. E aí fiquei morando com ele por um tempo. E aí chegou o excelentíssimo Natanzinho na minha vida, né? O famosinho Natanzinho. E aí,
quando ele chegou na minha... Na verdade, o Nathan já participou da minha vida só numa pequena cena lá em 2016, que eu fui fazer uma visita pra minha avó. E aí ele tava lá com uma ex-mulher dele e eu olhei pra ele, eu não sei, eu simplesmente olhei e falei, eu vou casar com esse cara. Foi simplesmente assim. E, inclusive, em 2019, na época que eu morava em Rio do Sul, eu trocava uma ideia... Mas isso é assunto pra outro vídeo, tá? Isso é assunto pra outro vídeo. E aí eu conheci Nathan, né? Conheci realmente de conhecer, de conversar pessoalmente e tudo mais. E ali a gente foi ficando. Aí ele tava no relacionamento. Aí antes da gente começar a ficar, ele tava no relacionamento, deu um BO nesse relacionamento. Aí eu falei, Ai, vem aqui, eu cuido de você. Não fica triste, pequeno homenzinho. Eu cuido de você, eu cuido do seu coraçãozinho quebrado. entendeu? E aí eu fiz um curativo e aí tamo aí até hoje. E a minha história é mais ou menos essa, gente. Aí depois, né, eu e Nathan pegamos e alugamos, que daí eu morei com meu pai por um tempo ainda com o Nathan. Depois a gente tomou vergonha na cara, alugamos uma casa pra gente. Estamos vivendo hoje em dia, né, só nós dois. Quer dizer, a gente e o chaveiro, né, mas estamos vivendo só nós dois. E é isso aí. A minha história de vida é essa. Não tem nada muito... É porque não tem muito que entrar em detalhes, sabe? Porque, sei lá, nada do que aconteceu na... Hã? Não tem detalhe. Porque não tem detalhes. É, isso aí mesmo. Não tem detalhes, sabe? E os detalhes que tem são detalhes que vai ser pra outro vídeo. Então eu não posso estar soltando muitos detalhes agora, porque senão vai ser um baita de um spoiler. O vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais da minha vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra receber as notificações de todos os vídeos novos que saem aqui no canal, tá? Compartilha essa história com alguém, não sei, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você acha, ai, Nádia, a tua história foi parada, fazer o quê, gente? Eu não sou a Beyoncé, eu não sou a Rihanna. Entendeu? Que tem uma história toda de superação aí. O dia que eu ficar rica e famosa, aí eu volto pra contar minha história pra vocês, que daí já vai ser uma história de superação, tá bom? Mas enquanto eu tô pobre, vocês só vão saber a história de pobre, tá bom? E é isso. Um beijo e até a próxima.